Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, para o nosso estudo das terças-feiras. Vamos iniciar, fazendo aquela homenagem que a gente sempre faz ao mentor da nossa casa, Padre Germano, e o Ricardo vai cantar aquela música que ele fez para ele. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigada, Ricardo. Vamos fazer uma página de abertura. O livro foi pego ao acaso e aberto ao acaso. Vamos ver o que deu. Em espírito. O livro é Pão Nosso. A mensagem é de Emmanuel, recebida pelo nosso querido Chico. Em espírito. Mas se pelo espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Foi Paulo quem falou isso, Está em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador.
usufrutuários dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo na consciência e no coração os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Então, quando a gente tiver esse entendimento, né, de que somos espíritos e que aqui estamos de passagem e trabalhando pelo nosso progresso, pela nossa evolução, a gente vai seguir em frente, só colhendo, né, os frutos. Eu não vou me estender, né, porque o nosso tempo é precioso. Fica aí a mensagem, reflitam sobre ela, né? E se quiserem, dê uma olhadinha aqui no livro. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual de nossa casa, e toda a sua falange de trabalhadores que nos envolvam nesse momento. Chegamos aqui atribulados por várias situações. Cada um, com certeza, tem alguma coisa que lhe oprime o coração. Mas, ao chegarmos aqui, recebemos as bênçãos permitidas por Deus e Jesus através da falange espiritual desta casa. Que possamos receber aquilo que tanto precisamos. Em primeiro lugar, o estudo esclarecedor, que vai trabalhar o nosso espírito. Que possamos receber também os fluidos benéficos através das vibrações desses amigos espirituais. Vamos estender os nossos pedidos a todos aqueles nomes que vocês colocaram ali nas caixinhas, irmãozinhos encarnados, irmãozinhos desencarnados. Pedimos também à equipe responsável pela fluidificação das águas que realize o seu trabalho, colocando ali o remédio necessário para a continuidade dos tratamentos. Pedimos a Germano querido que envolva o nosso querido irmão Rafael, que veio à nossa casa hoje com a maior boa vontade, trazer um estudo que tanto precisamos ouvir. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, é com muita alegria, né, que recebemos o nosso irmão Rafael Siqueira, pela primeira vez em nossa casa. Seja bem-vindo. Sei que tem gente aí nova, né, a senhora ali, que veio pela primeira vez também, né? A senhora veio pela primeira vez, seja bem-vinda também à nossa casa, né? E vamos nos beneficiar do estudo. Você tem, assim, 10 para as 9, se você precisar se estender até 9 horas. 10 para as 9, tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, com você, Rafael. Deixa eu colocar água aí. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, muito boa noite. Boa noite. A todos eu formulo votos de paz, de bem, pedindo a Jesus e aos amigos espirituais possam nos abençoar a todos e nos manter em paz. Quero agradecer o convite por estar nessa casa por primeira vez. Tive a oportunidade de conhecer esses dois amigos quando estivemos lá no Grupo Humberto de Campos. Foi-me formulado um convite quase que num desafio. Você vai à nossa casa espírita? E a nossa resposta: onde estiver Jesus, lá nós estaremos. Então é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para falar do Mestre. Porque um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta, papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Andar como Jesus andou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorria. Sentir como Jesus sentia. E ao chegar ao final do dia eu sei
que eu morreria muito mais feliz. Essa é uma canção do Padre Zezinho. Eu, até os meus 18 anos de idade, eu era católico. E eu escutava muito o Padre Zezinho. E o padre da minha paróquia em Itapiruna, ele falou assim, eu acho que você tem pendor para entrar no seminário. E eu fiquei com a perna dentro, outra perna fora. Graças a Gabriele, que hoje é a minha esposa, e a Clara, minha filhota, eu estou aqui com vocês. Mas trago essa lembrança amorosa dos dias da igreja, dos dias em que eu escutava o Padre Zezinho, que nessa canção traça para cada um de nós o rumo da felicidade. Andar como Jesus andou. Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Pensar da mesma forma que Jesus pensava, sorrir porque Jesus sorria, sentir como ele sentia quando estava com os pescadores, com as mulheres. Sentir o que Jesus sentia quando estava com os rancenianos, os homens simples do caminho, e até mesmo sentir o que Jesus sentia quando foi crucificado. Porque nem ali ele reclamou, pelo contrário, ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E termina o Padre Zezinho dizendo, porque assim nós morreríamos muito mais felizes. Em verdade, ninguém vai morrer, né, gente? Nós vamos desencarnar. Mas o símbolo do Padre Zezinho é, se nós fizermos igual a Jesus, nós teremos e seremos felizes. É bem certo que nós ainda não conseguimos agir à semelhança de Jesus. Mas nós temos um mestre. Nós temos um guia para os nossos passos. E cada dia de nossas vidas nós podemos nos esforçar para copiar Jesus. Porque eu tenho a impressão de que o Padre Zezinho leu o Livro dos Espíritos. O que você acha? Com certeza. Porque quando a gente abre a questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais. Qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para ser nosso modelo e nosso guia? Qual a resposta, gente? A menor do Livro dos Espíritos. E tem um propósito, ser a menor questão do Livro dos Espíritos. Os benfeitores não quiseram que nós tivéssemos qualquer tipo de dúvida. Então responderam de uma forma simples, sintética. Quem eu devo copiar? Jesus. Quem eu devo seguir? Jesus. E a forma que Kardec perguntava era uma forma muito especial. Porque olha a didática de Kardec ao fazer as perguntas. Modelo e guia. Porque no mundo hoje nós vamos copiar quem é o modelo, Jesus. Nós vamos seguir quem é o pastor, Jesus. E na noite de hoje, nós queremos conversar com vocês sobre a forma que Jesus usava para conversar com as pessoas. Porque Jesus tinha uma forma muito particular de se comunicar, porque ele se comunicava com cada um de acordo com o seu conhecimento. Ele não falava com uma criança da forma que um universitário poderia entender. Ele não falava com uma mulher dona de casa da mesma forma que falava com um homem do tempo. Ele não falava naquele primeiro século da mesma forma que falaria se estivesse nos dias de hoje. Jesus era um professor e um psicólogo por experiência, por natureza, alguém que tinha toda a mestria para se comunicar. E ele escolheu uma forma de comunicação muito especial, as parábolas. O que são as parábolas? Para responder de uma forma bem simples para vocês, são histórias. Alguém aqui se lembra das histórias que mamãe contava? Quando a gente não conseguia dormir. Mamãe, estou com medo, na minha época era da cuca.
Hoje, se eu falar em Cuca, as pessoas vão rir de mim, porque ninguém nem lembra mais da Emília, não é? Da Cuca. Como chamava aquele grandão que tinha na... Visconde de Sabugosa? Professor Sabugosa. É, Visconde de Sabugosa. E eu me lembrei do nome dele porque outro dia eu descobri que uma pessoa no banco falou: você parece com o Visconde de Sabugosa. E eu pensei, a gente tem que extrair o aspecto positivo de cada coisa que as pessoas falam. Porque é interessante. Se ela lembrou do Visconde de Sabugosa é porque ela ouviu ou leu Monteiro Lobato. Não se preocupem com o que as pessoas falem com vocês. Mantenham alegria, mantenham serenidade. E eu virei para ela: você acha? Sim. Aí eu falei: eu adoro o Visconde de Sabugosa. Podemos ser amigos? Não se aveste não, diz ela para mim, é que o senhor é muito alto. Sem problema, estamos em casa. Então, na minha época, eu tinha medo da Cuca. Vocês lembram da Cuca? Os mais novos ali estão olhando para mim. Quem é Cuca? Era um jacaré. Um jacaré que falava com a voz estridente. E quando apagava as luzes do quarto, eu corria para o quarto de minha mãe, porque eu não conseguia dormir. O que foi, meu filho? Estou com medo da Cuca. Meu filho, a Cuca é só na televisão. E quando não era a Cuca, era o bicho-papão. Ou qualquer outras coisas do imaginário infantil. E como é que a nossa mãe acalmava a gente? Contava histórias. Como é que nossos avós falavam com a gente? Contava história. Porque adianta uma mãe chegar para um filho e dizer assim: meu filho, sente aí, raciocine. A Cuca não existe. Adianta? Não. A criança: mamãe, o que é raciocínio? Não é? Então Jesus sabia de todas essas coisas. Ele contava histórias. Ele falava do filho pródigo. Porque falar em filho pródigo hoje, pouca gente sabe o que é pródigo. Mas na época, filho pródigo era alguém que gastava demais. Era alguém que abandonava os seus deveres. Era alguém que desperdiçava oportunidades. Aí as pessoas entendiam. Jesus falava do bom samaritano. Bom samaritano nos dias atuais. Mas todo mundo na época sabia que o samaritano era o inimigo. Então, se eu torço para o Flamengo, quem que é o inimigo do flamenguista? Pois é, isso eu deixo por conta de vocês. Não precisa falar. Se Jesus fosse contar a história hoje para um flamenguista, ele contaria a história do bom vascaíno. Era assim que Jesus fazia. Jesus, quando ia falar para uma mulher, ele sabia que ela trabalhava com farinha. O reino de Deus é tal qual uma mulher que pega 3 medidas de farinha e coloca fermento para fermentar, para levedar. E se fosse falar com a mulher hoje, como é que seria? O reino de Deus é tal qual a mulher que abre, coloca no micro-ondas, e no micro-ondas aquele bolinho desse tamanho fica desse tamanho. Então ele sabia conversar com as pessoas. Então ele se valia de parábolas, histórias. Quando nós abrimos o dicionário, nós verificamos que parábola é uma narrativa alegórica. Aí complica. Alegoria quer dizer, é algo que eu crio. Não é real, tá, gente? Não existia um bom samaritano. Ok? Não existia um filho pródigo. Ok? Mas Jesus criou as histórias para que, através de símbolos, de comparações, as pessoas pudessem tirar lições morais. Sabe quando a gente vai contar uma história e a pessoa no final pergunta assim: qual a moral da história? Qual a moral? E aquele que não entende não ri.
Aí quem está contando fica todo sem graça, não é assim? Mas com Jesus falando, todo mundo compreendia a moral da história. Porque Jesus, invariavelmente, nas suas histórias, trazia um conteúdo de natureza moral. Se eu viesse falar para vocês hoje de amor, substantivo abstrato, algo que aproxima as pessoas, algo intangível, mas que provoca uma força interna. Vocês entenderam? É difícil, né? Porque ficou muito descritivo. Agora, se eu venho falar de amor e conto uma história de uma mãe que deu a vida pelo seu filho ou pela sua filha, aí vocês entendem o amor, não entendem? Por que Jesus falava por parábolas? Porque quando nós contamos histórias e damos exemplos, as pessoas entendem melhor. Esse é o primeiro motivo pelo qual Jesus se utilizava dessa forma de comunicação. Mas existe um segundo motivo. O segundo motivo ele falava de acordo com os tempos e os lugares. Daí ter expressões que naquela época eram conhecidas. Por exemplo, o grão de mostarda. Não é? Se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, dirás para essa montanha que se transporte daqui para acolá, e ela se transportará. Qual o significado de grão de mostarda nos dias atuais? A gente vai lembrar do hambúrguer, ou da pizza, ou da esfirra. Mas naquela época, gente, a mostarda era muito comum na região de Israel. A menor das sementes que gerava a maior das árvores. Porque hoje a gente acha que mostarda, e agora eu estou falando com as donas de casa, aquela folha que você salpica, joga na frigideira e aquilo fica uma beleza de gostoso. Não é essa mostarda. Quando a gente lê Torres Pastorino, numa obra chamada Sabedoria do Evangelho, nós nos damos conta que a mostarda tem o tamanhozinho de uma semente de painço. Painço vocês conhecem, né? Que dá para o passarinho. E vira uma árvore de 3 metros de altura, típica da beira do lago de Genezaré. Então Jesus estava dizendo, se a sua fé for do tamanhozinho de um grão de painço, você moverá montanhas. As pessoas entendiam. Se fosse dizer hoje, diria de uma forma diferente. Então Jesus apropriava os seus discursos no tempo, no espaço, de acordo com as pessoas com as quais ele estava falando. Mas há uma terceira razão. As parábolas são atemporais. O que isso quer dizer? Nunca fica velha. O que fica velho somos nós. Aliás, falar que uma pessoa fica velha é uma indelicadeza, não é? Hoje a gente usa expressões do tipo terceira idade, a idade mais bonita. Eu prefiro assim, jovem há mais tempo. Eu, por exemplo, sou jovem há 44 anos. Mas a minha esposa diz que eu tenho no máximo 25. O amor tem dessas coisas, gente. Mas o fato é que as parábolas nunca ficam fora de época, démodé. Porque o nosso jeito de falar vai ficando, vai caindo em desuso. Por exemplo, se daqui a 100 anos eu chegar para você, olha, eu tenho que descascar um abacaxi hoje, porque eu tô com um pepino enorme lá no meu trabalho. Será que as pessoas vão entender? Daqui a 100 anos? Eu vou contar algo para vocês aqui. Há 20 anos atrás, quando eu morava em Itapiruna, passava uma moça bonita na rua. A gente dizia assim, que avião. Vocês conhecem essa expressão? E quando passava um homem bonito, as moças diziam assim, que pão. Os jovens há mais tempo estão olhando para mim, ele tem mais de 44 anos. Ele está enganando ali na frente.
Gente, as expressões, elas ficam fora de moda, porque hoje, quando se vai falar que uma mulher é bonita, eu já nem sei mais o que se diz. Que um homem é bonito, eu já nem sei mais, porque já trocou tanto. Mas as parábolas de Jesus nunca ficam ultrapassadas. Porque 2000 anos depois, 2024 anos, se a gente consertar o calendário, dá até um pouquinho mais. A gente estuda as mesmas parábolas. O filho pródigo, o bom samaritano, o semeador. E a gente percebe que Jesus falava com mestria. Por isso o benfeitor Emmanuel, no livro O Consolador, ele dizia que as parábolas de Jesus são tal qual uma semente, que se atira ao solo, a semente gera a árvore, as folhas e os frutos. As parábolas nunca ficam ultrapassadas. Quanto mais a gente cresce em espírito e verdade, a gente olha para a mesma parábola e vê coisas diferentes. Se aprofunda mais. É por isso que eu pego a Bíblia hoje, aqui o Novo Testamento, e leio, entendi de um jeito. Daqui a 10 anos eu leio. É a mesma Bíblia? É. Eu é que mudei. Na próxima encarnação eu pego. Mas é isso que está escrito aqui? É. Nós vamos crescendo e vendo nas mesmas parábolas coisas diferentes. Mas a parábola é a mesma. Então, hoje o que a gente vê nas parábolas de Jesus é fruto do nosso crescimento. Porque a gente vem caminhando num contínuo. Feito esse introito, eu quero trabalhar com vocês hoje as parábolas do reino. Porque há um capítulo do Evangelho de Mateus, o capítulo 13, onde Jesus narra 7 parábolas. E eu prometo que até meia-noite eu narro as 7. Porque quando me chamam para vir em piedade, não é para falar só 50 minutos. Já me deram um lanche reforçado, eu já fiz até a minha marmita, então nós vamos narrar as 7 parábolas. Brincando, gente. Eu vou trazer um pedacinho de cada uma e eu quero que vocês façam um exercício de compreender o que há de comum entre elas. Vamos juntos? Vamos juntos. Porque os textos evangélicos, eles não estão próximos na Bíblia por acaso. O acaso está na nossa cabeça. Tudo está no momento certo, no tempo determinado e conforme o amor de Deus. Então, eu já deixei marcado. São 7 parábolas. A primeira delas é a parábola do semeador. Eu vou ler uma frase. Eis que o semeador saiu a semear. O semeador é quem? Jesus. Semear. Quando eu semeio sementes. Aonde? No solo, no chão. A semente, ela fica dentro ou ela fica fora? Todo mundo está de acordo com a semente entra no solo? Será que esse solo não é o solo do nosso coração? Da nossa intimidade? Será que o Evangelho, na grande parábola do amor de Jesus, não é para trabalhar a nossa intimidade, ao invés de trabalhar aspectos exteriores? Porque durante o curso dos séculos nas religiões, a gente trabalhou para fora. Muitos dogmas, muitos formalismos, muito culto externo. A gente precisava de igrejas suntuosas. A gente precisava de um culto, de que a nossa fé fosse importante. Mas Jesus falou de intimidade, de algo para dentro e não para fora. Estão me acompanhando? Vamos para a segunda. A segunda é a parábola do trigo e do joio. O reino dos céus. É semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Vamos lá. Quando Jesus fala de reino dos céus, do que ele está falando? Do céu.
onde existe um homem de barbas, anjos e serafins, onde a gente vai se sentar do lado de Deus e ficar numa contemplação infinita? Não. É isso o reino dos céus? Não. Lembrem-se, é símbolo, gente. Reino dos céus quer dizer o meu estado de paz depois de eu me transformar numa pessoa melhor. Depois de eu ajustar a minha vida ao evangelho e à moral deixada por Jesus. Não existe um lugar circunscrito para céu. Vocês lembram dos desenhos do Pica-Pau? Quando eu falo em desenho, todo mundo acorda. Vocês lembram que tinha um personagem que era um urubu? E tinha um episódio em especial que o urubu era o assessorista do elevador. Quem ia para o céu, o elevador. Quem ia para o inferno, o elevador. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês. O céu está lá? O inferno está aqui? Onde que está o céu? Ah, gostei! O céu está aqui. Está aqui. Estado de consciência tranquila. Se eu me ajusto ao evangelho, eu já vivo o céu. Sem precisar ir para o nosso lar. Até porque todo espírita quer ir para nosso lar. Será que nosso lar cabe em todos os espíritas? Não. Será que só existe uma colônia? Vou dizer uma coisa para vocês. Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, são nomes de colônias espirituais. Sabia? Algumas por sobre Minas Gerais, outras por sobre Mato Grosso. Nosso lar é apenas uma. Então, gente, o céu não está em cima. O céu é um estado de consciência tranquila. Quanto mais eu vivo o céu, mais eu me purifico, mais eu vou galgando as esferas superiores. O reino dos céus é tal qual um homem que atira sementes. E agora eu pergunto para vocês, essas sementes são atiradas aonde? Eu já falei duas parábolas. A parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio. O que elas têm em comum? O semeador semeia no campo. O trigo e o joio, que são plantas muito semelhantes, quando eu vou semear, onde que eu semeio? Dentro. Intimidade. Vamos para a terceira? Que o relógio já está dizendo que está quase na hora. Parábola do grão de mostarda. O reino dos céus, mais uma vez o reino dos céus, é semelhante a um grão de mostarda que um homem recebeu e semeou em seu campo. Quem lê isso aqui de uma forma assodada, apressada, pode achar, nossa, quanta repetição. Jesus fala em semente, em reino dos céus várias vezes. Quando um professor repete a mesma coisa várias vezes, tem uma explicação, não tem? Ele quer que aquele conteúdo fique fixo. Já viram um livro de página? Você abre, a paciência. No outro dia, a paciência de novo. No terceiro dia, a paciência. Vou comprar outro livro. Porque esse viciou. Aí você compra o outro livro, bota aquele de lado. A paciência. Aí a pessoa, em vez de ficar paciente, vou parar de fazer o culto. Não é? Se Jesus está repetindo várias vezes reino dos céus, é que ele está nos convidando para o reino dos céus. Que não é um lugar fixo, mas é um lugar conquistado pelas nossas boas obras. E pela terceira vez ele fala em semente. Por quê? Porque uma semente não se joga para fora, se joga para dentro. Porque o reino dos céus está dentro de nós. Perceberam que as três têm ligação? Se está dentro de nós, o nosso trabalho de cristão, de espírita, é trabalhar a minha intimidade. E o que eu trabalho na minha intimidade? O meu sentimento.
Será que o meu sentimento é de amor ou de ódio? Será que o meu sentimento é de união ou de desagregação? Será que no mundo eu estou construindo pontes ou erigindo muros? É sobre tudo isso que Jesus nos fala. Vamos para a quarta? Parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até estar toda fermentada a massa. Agora ele mudou um pouco. Porque agora ele continua falando do reino dos céus, mas ele traz pela primeira vez o fermento e 3 medidas de farinha. E olha que interessante, ele diz que a mulher escondeu. E a pergunta que eu falo para vocês: eu vou fazer uma broa. E olha que eu já soube fazer broa, hein, gente? E disseram para mim que o segredo é, antes de colocar no forno, deixar cair no chão assim. Ainda se faz isso? Você pega a frigideira, não é frigideira, tabuleiro, né? Pega o tabuleiro e pá! E quando dá aquela batida, dá uma espalhada do fermento. Isso! E eu fazia isso. A broa crescia, ficava bonita. Eu estava na época de conquista da minha esposa, né? Falava assim para ela: olha que broa eu sei fazer. Eu acho que ela apaixonou. Pela broa. Porque se não fosse a broa, ela não cumpria a expiação dela. Já são 21 anos que nós estamos juntos. Salve a broa. 3 medidas de farinha que uma mulher coloca fermento. Quando a gente vai fazer a broa, a gente coloca o fermento em cima da pia ou dentro da massa? Dentro. Se eu não colocar o fermento, o que acontece com a broa? Não cresce. Pois é. Sola. O que nós estamos fazendo com a nossa existência? Estamos crescendo ou estamos solando? E olha que na própria gíria do futebol, quem sola está trapaceando, machucando o adversário. Então observe, pela 4ª vez Jesus fala de reino dos céus. Pela 4ª vez ele fala de intimidade. Mas pela primeira vez ele fala que a mulher escondeu. E por que ela escondeu? Porque ela descobriu o segredo. Olha que interessante. Qual o segredo da Coca-Cola? Ninguém sabe. Mas Jesus não escondeu o segredo do Evangelho, porque ele trouxe o Evangelho e nos deu a conhecer. Ele só pediu: tenhais ouvidos para ouvir e compreendei, não com sinais exteriores, com fórmulas, mas entendei na intimidade do coração. Porque eu sou o fermento que propicia que as vossas vidas possam crescer. Compreenderam? Vamos para a 5ª? Está acabando, gente. A 5ª das 7 parábolas. Parábola do tesouro. O reino dos céus. Quanta repetição, mais uma vez. Está errado isso aqui, não está? Não. Uma vez eu estava em Uberlândia e perguntaram assim para o Geraldo Campete: você acha que o livro dos Espíritos está ultrapassado? E ele, de uma forma muito espirituosa, respondeu: às vezes, o que fica ultrapassado é a nossa ignorância. Tudo que está aqui foi o que Jesus quis que nós entendêssemos. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem encontra e torna a esconder. Ao esconder de novo aqui. Agora é o tesouro. Se eu tenho um tesouro, o tesouro fica à mostra ou fica escondido? Escondido. Preferencialmente num lugar interno, íntimo. Por que isso, meus amigos? Porque o reino dos céus não está fora, está dentro de nós. E Jesus veio trazer a chave, nos ensinando que para segui-lo,
Eu não preciso de profissões de fé exteriores. Eu não preciso conhecer toda a Bíblia de cor. É bom que eu conheça. Eu não preciso saber todas as questões do livro dos Espíritos. Eu tenho que viver esse tesouro. Eu tenho que a cada dia da minha vida procurar ser uma pessoa melhor. E para isso eu tenho que entrar na minha intimidade. Vamos para a sexta? Sexta. O reino dos céus é tal qual um homem negociante que procura pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Alguém aqui já viu uma pérola? De onde vem a pérola? De dentro ou de fora? Pois é. Vocês sabiam que a pérola nasce da dor da ostra? Porque entra um grãozinho de areia, alguma coisa dentro da ostra, do sofrimento ela faz uma pérola. O bom negociante, ele encontra uma pérola. Fica com aquela pérola. Mais uma vez, Jesus fala da nossa intimidade. Fala da pérola que é o Evangelho. E fala desse encontro nosso com Ele. Até chegarmos na última das parábolas do reino. Quando Ele nos coloca. Parábola da rede. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo o gênero de peixe. Alguém aqui já lançou uma tarrafa? Ou um molinete? Estou falando com um pescador profissional aqui, né? Porque eu, quando pescava, eu alimentava o peixe. Porque tudo que eu pegava era vento. Mas o peixe fica dentro do lago ou fora do lago? Dentro. Olha que interessante. 7 parábolas vêm dizer para nós que Jesus veio anunciar o reino dos céus. E que esse reino dos céus não está fora, nas igrejas, nos templos, nas fórmulas, nas profissões de fé, nas ladainhas, porque foi ele mesmo que disse: esse povo ainda me honra com os lábios, mas mantém o coração longe de mim. Daí, o que nós precisamos fazer nos dias atuais é deixar o que está por fora, que são dogmas, e voltar-se para dentro de nós, para trabalhar a nossa pérola, o nosso tesouro, a nossa semente, que é o nosso sentimento. É pelo sentimento que nós nos ligamos a Deus. É pelos bons propósitos que nós nos ligamos a Deus. Não adianta, meus amigos, eu saber de tudo e amar cada vez menos. Já dizia Bezerra de Menezes que nada adianta uma mente cheia de conhecimento se o coração permanece às escuras. O que o Espiritismo veio trazer para cada um de nós? Nós estamos no mundo para trabalhar o nosso sentimento. Onde houver ódio, transformar em amor. Onde houver ofensa, transformar em perdão. Onde houver discórdia, transformar em união. Onde houver dúvida, transformar em fé. Onde houver erro, buscar a verdade. Onde houver desespero, transformar em esperança. Onde houver tristeza, transformar em alegria. Onde houver trevas, acender uma luz. É ou não é a conquista do Evangelho pelo nosso sentimento? E daí nós entendemos por que Chico era iluminado. Porque ele amava. Porque desde todos os tempos ele trabalhou com o sentimento. Daí nós entendemos por que Bezerra de Menezes era o médico dos pobres. Porque ele amava. Quando chegava alguém para ele consultar, atender, ele não se preocupava se a pessoa podia pagar. Ele se preocupava com a pessoa, o que era mais importante.
Daí nós entendemos porque Albert Schweitzer, e eu estou falando nele porque nós temos um hospital aqui no Realengo, é perto daqui? Um pouquinho, não longe. Não. Aqui no Rio é tudo mais ou menos perto, tudo mais ou menos longe, porque eu sou de uma cidade, gente, que é o seguinte, enquanto eu vinha do centro para Piedade, eu já tinha passado a minha cidade umas 100 vezes. Vocês conhecem Itapiruna? É de lá que eu sou. Albert Schweitzer dizia, de que me adianta ser um dos maiores músicos do mundo? Porque ele tocava como ninguém no piano as melodias de Johann Sebastian Bach. De que me adianta ser alguém laureado pela fortuna, se eu não trabalhei o meu sentimento? Ele com mais de 30 anos, e mais de 30 anos naquela época, a pessoa já estava se preparando para jogar dama. Porque ele nasceu em 1875, na Alsácia, que já foi da Alemanha, hoje é um território francês. Com 30 anos ele resolve, vou fazer medicina. E os amigos dele, você deve estar maluco. Vai fazer medicina para quê? Você tem todo o dinheiro do mundo. Você é uma das pessoas mais reverenciadas do mundo. Algo me falta. Faltava o sentimento que liga a Deus. Ele cursa medicina. E junto com a sua esposa Hélène Breslau, ele vai para a África, no Gabão. A cidade chamava-se Lambaréné. E ali no Gabão ele começa a atender pessoas com malária, pessoas com lepra. De um galinheiro, a gente lembra até de Irmã Dulce, né? Ele transforma-se num posto de atendimento. E os negros africanos chamavam ele de o grande doutor branco. Porque quando Albert Schweitzer aplicava anestesia para operar, mas ele é um bruxo, porque ele mata e depois ressuscita bom. As pessoas não entendiam que enquanto ele dava anestesia, ele operava e a pessoa melhorava. Então achavam que ele era um curandeiro. E perguntavam para o doutor Albert Schweitzer, o que você está fazendo aqui? Trabalhando o meu sentimento. Porque enquanto eu estava aureolado pela fortuna, eu esqueci disso tudo. Eu esqueci dos meus compromissos. Mas aqui eu me lembro de Jesus todos os dias, olhando para cada irmão, olhando para cada necessitado. Em 1952, se não me falha a memória, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Mas eu não mereço. Estou ganhando um prêmio por cumprir a minha obrigação? Escreveu os mais variados livros. Num deles ele deixou uma frase notável. Os anos podem enrugar a pele, mas perder o entusiasmo faz enrugar a alma. Fiquemos velhos no corpo, mas não fiquemos velhos no espírito. E o que nos faz ficar velhos no espírito? Perder o entusiasmo. Já pararam para meditar qual o sentido, está na hora, da palavra entusiasmo? É uma palavra que vem do grego, theos, Deus, em, para dentro. Olha que interessante. Deus dentro de nós. Então uma pessoa entusiasmada é quem carrega Deus na intimidade. Por isso a semente era lançada dentro. Por isso o fermento era lançado dentro. Por isso a rede era tirada dentro. Porque a obra de Jesus é esculpir a nossa intimidade para que nós nos tornemos pessoas de bem, pessoas melhores. Um dia, uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta, papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Mergulhe na sua intimidade. Lá encontrarás as possibilidades de trabalhar o seu sentimento e amar como Jesus amou. Andar como Jesus andou. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu.
sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao final do dia, eu sei que eu me renovaria e seria muito mais feliz. Um beijo e Jesus abençoe a todos. Muita paz. Que assim seja, meu irmão. Deus foi tão misericordioso que mandou Jesus, né? Para mostrar para a gente toda essa esperança, né? E caridade. Muito obrigada pelo estudo, meu irmão. Para os nossos irmãos do YouTube, né? Fiquem em paz. Que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês.